ouvindo a mensagem do Senhor. Pode orar, Cleide. Bondoso Deus, obrigado por estas lições, essas histórias, esses capítulos maravilhosos. Hoje nós iniciamos um novo livro, Deuteronômio, livro que o Senhor, por misericórdia, inspirou a Moisés para escrever. Nós temos muito a aprender, Senhor, como nós aprendemos com os outros 4 também. Nos ajude a ser humildes, a ouvir a Tua voz, ter a mente limpa para entender o que o Senhor deseja que nós entendamos. Obrigado por tudo. Abençoe a família Emanuel, esse projeto da igreja a nível mundial, que nesses dias tem buscado o Espírito Santo, tem se colocado em Tuas mãos para viver os outros dias do ano segundo a Tua vontade. Nos ajude nesse sentido. Abençoe ricamente o pastor Rosival. Nesse instante, mais uma vez, ele trará a Tua mensagem, que nós possamos ouvir e vivê-la para a Tua honra e Tua glória. Sei com todas as outras salas que compartilham conosco aqui desse mesmo interesse e na busca do Espírito, por exemplo, da sala do pastor Ivo, da Rivanda, da sala 57, só para citar algumas e todas as outras. E abençoe Cleide, que é a nossa coordenadora, cuidando especialmente da saúde dela e de todos os outros pelos quais nós oramos aqui. Obrigado por tudo. Abençoe a família do pastor João, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Nos dias de clamor, restaura, Senhor. Nos dias de oração, concede perdão. Nos dias de clamor, reaviva, Senhor. Nos dias de oração, concede unção. O clamor será 10 dias e o ano inteiro em oração, para pedir do Santo Espírito mudança e transformação. Se incline a nós, ó Deus, para nossa prece escutar, pois necessitamos sentir Teu poder a nos guiar. Nos dias de clamor, restaura, Senhor. Nos dias de oração, concede perdão. Nos dias de clamor, reaviva, Senhor. Nos dias de oração, concede unção. Precisamos orar e buscar de uma maneira intensa, para o caráter ser moldado através de Sua presença. Receber o Santo Espírito é a maior necessidade, e Deus deseja derramar sobre toda a humanidade. Nos dias de clamor, restaura, Senhor. Nos dias de oração, concede perdão. Nos dias de clamor, reaviva, Senhor. Nos dias de oração, concede unção. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, buscando reavivamento e Sua vinda com fervor. Pois a Sua vinda é certa, como é certo o amanhecer, e como chuva descerá a nos regar e nos encher. Nos dias de clamor,
restaura, Senhor. Nos dias de oração, concede perdão. Nos dias de clamor, reaviva, Senhor. Nos dias de oração, concede unção. Amém. Nesse momento, eu quero chamar o meu querido pastor Osival. Bem-vindo, pastor. É um prazer tê-lo conosco. O seu. Ok. Tá me ouvindo bem, pastor? Tá me ouvindo? Estão me escutando? Perfeito, pastor. É com o senhor a palavra. De acordo com o estudo sobre os 10 dias do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo, o estudo de hoje é as condições para receber o Espírito Santo. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: quando é que você não tem o Espírito Santo? Já pensaram nisso? Quando é que nós não temos o Espírito Santo? Porque desde que nós nascemos, desde antes de nascer, o Espírito Santo já estava com nossos pais, nossos avós, nossos bisavós. Por quê? Qual é a função do Espírito Santo? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que o querer e o efetuar vem de Deus. É o Espírito Santo que nos guia a Cristo. É o Espírito Santo que nos orienta. Lá em Isaías diz que é o Espírito Santo, é Deus que fala ao nosso ouvido. Não andai por esse caminho, andai por esse caminho. O Espírito Santo fala sempre ao nosso coração, mostrando o que a gente tem que fazer. Então, em todos os momentos, nós temos o Espírito Santo. Agora, o que eu acho interessante é que nós confundimos as coisas. O Espírito Santo que nós oramos, muitas vezes, é para um evento futuro. É para o fechamento da porta da graça. É uma porção dobrada do Espírito Santo. Quando é que vai vir essa porção dobrada do Espírito Santo? No fechamento da porta da graça. E qual é a função dessa descida do Espírito Santo sobre nós, antes do fechamento da porta da graça? É para nos capacitar a enfrentar a perseguição, pregar o evangelho com poder, para suportar todo tipo de coisa que virá antes do fechamento da porta da graça. Mas hoje, a porta da graça não se fechou ainda para a gente, mas hoje, o que é que temos que pedir ao Espírito Santo? Ei, Raimunda Conceição. Então, veja bem o seguinte: eu tenho 71 anos. Você sabe quando você vai morrer? A Bíblia, o Espírito Profecia diz que nós receberemos o selo do Espírito Santo da promessa. Esse selo, ele virá em duas ocasiões. Primeiro, se eu morrer em Cristo, se eu fui fiel até a morte, ele me sela. E quando é que eu vou morrer? Não sei. Pode ser hoje. Entendeu? Então, ao morrer, Deus me sela para a salvação. O segundo momento é aqueles que estiverem vivos
receberão o selo do Espírito Santo quando a porta da graça se fechar, antes da porta da graça se fechar, para pregar o Evangelho. Agora deixa eu te falar um segredo para aqueles que de mais idade como eu. A próxima semana eu vou completar 72 anos. Ellen White diz o seguinte, que pessoas de idade, mulheres grávidas, crianças pequenas, né, não vão estar vivas no fechamento da porta da graça. Por quê? Porque nós não vamos suportar. Se eu corro 50 metros, eu caio duro, falta fôlego. Então, somente os jovens é que vão poder correr, fugir, se esconder, pregar o evangelho e se esconder. Então, nós, da nossa idade, a gente tem que se preocupar com o dia da morte. O selamento que Cristo faça na gente antes da gente morrer, porque eu também não sei. Mas isso também se aplica ao jovem, porque o jovem, não, muita gente mais jovem do que eu está morrendo, entendeu? Então, nós temos que estar preocupados com o salamento do Espírito Santo quando? Agora, porque a qualquer momento eu posso ir embora, morrer. Ou, usando a expressão de Jesus Cristo, que é o mais correto, podemos dormir, né? O sono da morte. Então a gente precisa ter essas coisas práticas na mente para a gente não estar confundindo as coisas, não estar misturando as ideias, né? Então a gente tem que pôr o pé no chão. O verso para hoje está em Lucas 11:10. Condições para receber o Espírito Santo. E aqui fala as condições para nos prepararmos para viver a vida que Cristo quer que a gente viva. Então, essas condições, né, que o assunto de hoje vem abrangendo. E Jesus Cristo disse: Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. A quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quais são as condições para nós termos o Espírito Santo em nosso coração e satisfazermos a vontade de Cristo? O que foi que Jesus Cristo disse? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A primeira condição é eu negar a mim mesmo, negar minha vontade, meus desejos. Eu sempre disse aqui que quando eu dou vazão à minha vontade, o meu querer, é como descer de tobogã. A gente vai direitinho para o inferno, porque eu estou satisfazendo aos desejos do coração carnal. Ou que a Bíblia também fala, o coração carnal, o coração natural. Mas para nós recebermos o Espírito Santo, a gente tem que viver uma vida espiritual com Cristo, dando ouvido ao Espírito Santo e pedindo a Ele que nos capacite a viver segundo a vontade de Deus. E isso precisa de esvaziamento.
Duas orações que mostram na Bíblia o tipo de cristão que Deus quer. Aliás, duas orações. Mostra o tipo de oração que Deus quer, o tipo de cristão que Deus quer. É do fariseu e do publicano. O fariseu diz: Senhor, eu jejum, eu sou o cara, eu sou o máximo, eu sou isso, sou aquilo. Ó, esse daí é um pobre coitado, né? O fariseu, quando a gente sobe em cima dos tamancos, em cima do salto alto, em cima do banquinho, a queda é feia. Mas o que é que o publicano orou? Senhor, perdoa a mim, miserável pecador. E o que foi que Jesus Cristo disse? O publicano foi mais abençoado do que o outro. Por quê? Porque o publicano se esvaziou de si mesmo. Ele precisava de um Salvador. O fariseu não precisava de um Salvador. Você precisa de um Salvador? Você tem que pôr isso na sua mente, no seu coração. Você é todo suficiente para ir para o céu? Você está indo no caminho errado. Mas se você se sente um pecador carente, necessitado do poder do Espírito Santo, você já está no caminho, dando o primeiro passo para receber o Espírito Santo continuamente no seu coração. O que nós temos orado, o que nós temos que orar e pedir, o que Jesus Cristo está falando em Lucas 13, pedir o Espírito Santo, é para que o Espírito Santo nos capacite, nos prepare para sermos cristãos, viver segundo a vontade de Deus. O que é que Satanás queria? Satanás não queria transformação do caráter, ele queria o poder, ele queria ser maior do que o próprio Deus. O que é que nós queremos quando resolvemos ir para o céu? Viver de acordo como um membro do reino de Deus. Você tem a figura de um porco. Dê banho no porco, limpe ele, ponha perfume, lave com shampoo e solte ele. Para onde o porco vai? Ele vai voltar para a lama. Mas se você deixa o Espírito Santo entrar no seu coração, mudar você, a nós, transformar o coração, então a gente vai ficar. O Espírito Santo vai nos moldando segundo a vontade de Deus e nos tornando aptos a morar no céu com Cristo. Então é isto que temos que pedir a Deus. É isto que temos que pedir que o Espírito Santo faça em nosso coração. Transforme. Ah, eu gosto de fofocar. Ora, Senhor, ajuda para que eu controle a minha língua. Ajuda-me a amar as pessoas. Qual era a principal missão de Cristo? Salvar. Qual a nossa principal missão? Sermos testemunhas de Jesus Cristo. Jesus não era fofoqueiro, Jesus não era ladrão, Jesus não era, não passava a perna nos outros, Jesus não vivia reclamando, não vivia. Esses são os traços de caráter de Satanás. Então, o que nós temos que pedir é que o Espírito Santo nos modifique. Ellen White diz: permanecer em Cristo significa adotar sua atitude, a atitude de Cristo, de maneira que os interesses de Deus sejam identificados com os nossos interesses sejam identificados com os dele.
Ser em Cristo é ser e fazer unicamente o que Ele quer. Deus não nos diz, peça uma única vez e lhe será dado. Ele requer que peçamos, que persistamos incansavelmente em oração. É o que Jesus Cristo disse. O que pede, recebe. O que busca, encontra. Quem bate. Isso é perseverança em oração, minha gente. Dar o coração não é fácil. Abrir mão de muita coisa errada que tem no meu coração não é fácil. Tenho que insistir, tenho que bater na porta de Deus, Senhor, me ajuda, me livra, me ajuda a vencer, né? E essa oração para transformar o coração é com muita perseverança, não é simplesmente, ah, Senhor, muda meu coração. Não é assim. Se você percebe que o seu coração não está de acordo com a vontade de Deus, insista, persista, persevere, e o Espírito Santo vai moldando a gente. Ellen White também diz: a pessoa que deve se esvaziar do próprio eu antes de ser, no mais amplo sentido, um crente em Jesus. A pessoa deve se esvaziar do próprio eu antes de ser, no mais amplo sentido, um crente em Jesus. Quando se renuncia ao eu, então o Senhor pode tornar a pessoa em uma nova criatura. Não dá para o Espírito Santo moldar a nossa vida quando eu quero abraçar o mundo e o reino de Deus. Judas, Ellen White diz que Judas queria o melhor do céu e da terra. Ele queria as duas coisas ao mesmo tempo. E percebe que Judas se deu mal. Ou a gente quer ir para o céu e abraça o Espírito Santo, abraça a Deus, abraça a Cristo, eu quero ir. O próprio Jesus Cristo disse que a gente não pode servir a dois senhores, porque vai aborrecer um e amar o outro, né? Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida. Quando é que isso vai acontecer? No fechamento da porta da graça. E muitas vezes a gente quer passar por cima da transformação do caráter aqui e agora e querer que o Espírito Santo nos capacite a pregar, nos capacite a sermos testemunhas já próximo da porta da graça se fechar. Eu estou vivo agora. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Não sei quando Cristo vai vir. Então, orar para que o Espírito Santo venha de forma dobrada sobre mim é adiar a transformação do caráter. E, para finalizar, eu quero só lembrar para vocês, eu tenho 6 minutos, a oração de Davi no Salmo 51. O que foi que Davi fez depois que cometeu um grande e grave pecado? Matar o marido de Batseba, Urias. Natan chegou para ele com a mensagem de Deus e apontou que ele estava em falta com Deus. E aí Davi escreveu o Salmo 51. Ellen White diz que o Salmo 51 é a expressão
mais profunda do que um cristão tem que pedir a Deus. E Davi orou o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Davi estava reconhecendo que a salvação era de Deus, o amor em salvar era de Deus, tudo vinha de Deus. E aí ele pediu perdão pelos pecados. Apaga as minhas transgressões. O verso 2: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Nós reconhecemos aquilo que nós temos de defeito em nosso caráter? A gente precisa reconhecer, porque eu só preciso de um Salvador quando eu reconheço que eu não consigo ser salvo. Por minha força, por minha capacidade, por meu mérito, eu não consigo ir para o céu. O mérito é de Cristo, o mérito é do Espírito Santo. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Quando a gente não se arrepende, então a condenação está na nossa cabeça, é a morte. O que foi que Jesus Cristo disse? O que foi que Deus disse para Adão e Eva? Não coma da árvore do jardim, no dia que dela comer, certamente morrerás. O salário do pecado é a morte. A sentença já está proferida. Cabe a mim, Deus disse, eu ponho diante de vocês a vida e a morte. Escolha a vida. Nós temos que escolher viver eternamente com Cristo. Eu tenho que escolher, eu tenho que perseverar, eu tenho que correr atrás disso para ir para o céu. Verso 5: sei que sou pecador desde que nasci. Verso 6: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. É Deus quem dá a sabedoria. É Deus quem nos ensina a verdade de Deus, não a minha verdade. Tem muita gente hoje em dia que diz, eu sigo a minha verdade. Mas só uma leva para o céu, a verdade de Cristo. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me lava-me mais branco do que a neve e serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Essa é a oração nossa de cada dia. Todo santo dia nós temos que orar. Por quê? Porque nós temos a natureza do pecado. Nós ainda somos pecadores, mesmo aceitando Cristo como Salvador. Continuamos com a natureza de pecado e essa natureza sempre está disposta a nos dar rasteira. E olha o verso 11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo, o teu Santo Espírito. Davi tinha o Espírito Santo? Tinha. Porque ele só reconheceu que era pecador devido ao Espírito Santo, que estava convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. Entendeu? O Espírito Santo está conosco, nos convencendo que estamos errados, que praticamos coisas erradas e que precisamos melhorar. E ele está disposto a efetuar em nós a salvação. A gente precisa deixar o Espírito Santo agir em nossa vida.
Então, Davi reconhecia que o Espírito Santo, só o Espírito Santo que transforma o coração. Se o Espírito Santo fosse retirado dele, ele estava perdido. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Desde quando a salvação não requer obediência? A salvação precisa acompanhar da obediência. Jesus Cristo disse: Você me ama? Me obedece. Guarde os meus mandamentos? Me obedece. A obediência é uma prova de que eu quero ter o caráter de Cristo, eu quero ir para o céu, eu quero ser um cidadão do reino de Deus. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Quando nós obedecemos, seguimos a Cristo, o Espírito Santo estando em nós, então nós somos testemunhas. O Espírito Santo nos faz testemunhas de Jesus Cristo. Ó, o verso 15: Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Tudo aquilo que se faz de bom tem o sinete do Espírito Santo. A não ser que eu use as coisas boas para minha honra e minha glória. Mas se eu uso para a honra e a glória de Deus, eu tenho o sinete do Espírito Santo. O Espírito Santo está comigo. Agora, se eu uso para mostrar que eu sou o cara, ó, eu sei cantar, eu sei tocar, eu sei isso, eu sou o cara. Aí, por mais que eu pregue, por mais que eu louve na igreja, o Espírito Santo vai bater na minha mente e diz, ó, eu vou dar um chute no teu salto alto para você cair, para você aprender a louvar a Deus, a honrar a Deus. Os sacrifícios que agradam a Deus são o quê? São um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Deus habita no alto e santo lugar, mas também habita onde? Num coração que necessita de salvação, que necessita de Jesus Cristo. A gente precisa ser mais publicano e deixar o farisaísmo do nosso coração do lado. A gente não tem que provar para ninguém que eu sou um cristão, que eu faço alguma coisa de boa. O que é bom na vida de um cristão, quem opera o querer e o efetuar é Deus. Eu só sei que uma coisa é do agrado de Deus se o Espírito Santo me fala. Se não fosse o Espírito Santo me falar que aquilo é do agrado de Deus, eu ia fazer, continuar fazendo. Então é o Espírito Santo que diz, ó, faz isso, eu te abençoo. Entendeu? Então, para nós recebermos, quais as condições para recebermos o Espírito Santo? Está bem escrito aqui no Salmo 51. É a mudança do coração, a mudança do caráter, a transformação interior. Você sabe, muita gente aí inspirada pelo Espírito Santo diz: Você quer mudar o mundo? Mude a si mesmo. Mas você pode mudar a si mesmo sozinho?
Não, só com o Espírito Santo. Nós cristãos acrescentamos: quer mudar o mundo? Dê ouvidos ao Espírito Santo. Mude o seu coração. A lição de Filipenses e Colossenses que Paulo, que estamos estudando sobre na escola sabatina, mostra claramente isso. Desculpa. O Paulo diz que Cristo, o sofrimento dele, servia para pregar o evangelho e salvar muita gente. O Coragem lembrou que de Paulo, né? O poder de Deus se aperfeiçoa onde? Em nossas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, não é na nossa força. Então, Paulo dava graças quando era perseguido, quando era maltratado, porque ele nunca jamais deixou a Cristo. E isso se via, a morte de um cristão, o sofrimento de um cristão era luz para que, era semente para que muitos outros fossem alertados e resolvesse aceitar Cristo como Salvador. Você está passando problemas difíceis? Perdeu alguém? Alguém na tua família está doente? A doença parece ser irremediável aos olhos humanos? Ore para que Deus cure. Mas se Deus não quer curar, é porque Ele tem algo maior para nos ensinar. Eu perdi um filho. Não existe coisa pior no mundo do que perder um filho. O pastor Darcy parece-me que perdeu 2 filhos. É terrível. Mas uma coisa eu aprendi no sofrimento da perda de um filho. E eu reconheci o quão grande é o amor de Deus por nós. Eu pude compreender melhor o amor de Deus quando eu perdi um filho. Porque muitas vezes a gente não sabe o tamanho do amor que está no nosso coração. Quando você tem um filho, você descobre que o amor que está dentro de você era algo que você não imaginava que tinha, né? E quando você perde, parece que arrancou um pedaço de você, parece que arrancou uma perna, um braço, e você disse: Nossa, eu não sabia que eu amava tanto, né? Então Deus usa de muitas formas, de maneiras trágicas e maneiras o reino de Deus, o amor dele para a gente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos mantenha, que o Espírito Santo nos ajude a nos mantermos sempre firmes em Cristo, a jamais vacilar. Chorar, pode chorar. Chorar não é pecado. Sentir saudade, pode sentir saudade. Saudades não é pecado. Pecado é você negar a Cristo. Pecado é você fugir de Deus. Abençoe, nos ajude para que deixar o Espírito Santo transformar a nossa vida. Tá bom? Amém, pastor. Pastor Osival, pode orar por nós, por favor, conosco? Querido Pai que está no céu, reconhecemos que Tu és o nosso único e suficiente Salvador. Reconhecemos que somos carentes da presença do Espírito Santo em nosso coração
para mudar, para nos tirar as coisas ruins, os pecados e tantas coisas ruins que Satanás coloca no nosso caminho e na nossa mente. Necessitamos de Ti, Senhor, e continues conosco, nos abençoando, nos ajudando, porque queremos morar contigo eternamente no céu. Nos dá sempre a Tua paz, e a ajuda para que possamos sempre estar com os olhos e o coração voltado para Ti e, e vivermos contigo eternamente. Te agradecemos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, com teu poder renovar, eu quero ter a vitória, vem me purificar, vem guiar o teu povo.